O ano era 2025 e o mundo recebia a notícia do fim dos Super Sentais. Em uma entrevista dada pelo diretor de planejamento atual, Shinichiro Shirakura, em novembro. No dia 8 de fevereiro de 2026, Gozyuger, a série mais recente da franquia, foi concluída e o futuro se tornou incerto. Não foi dito que seria um fim definitivo, mas também pode ser um hiato consideravelmente longo, o que é curioso e revela bastante sobre o estado atual de popularidade dos tokusatsus, pois Gozyuger não era qualquer temporada, era a temporada de comemoração do aniversário de 50 anos do Super Sentai, uma temporada que consistia em um Battle Royale com a participação de uma nova equipe principal, que ao longo dos episódios também encontraria Rangers antigos para evocar o sentimento de nostalgia e homenagear esses personagens em uma marca tão grande, além de servir como uma tentativa de atrair mais o público jovem, apresentando personagens antigos em situações totalmente novas. Porém, se tivesse dado certo, eu não estaria dando esse contexto. Gozyuger foi substituído por Super Space Sheriff Gavan Infinity, que faz parte da Project Red, uma nova franquia da Toei. Então, o objetivo é dar novos ares que fujam da estagnação apresentada pela franquia Super Sentai recentemente. Eu não assisti o Gozyuger para poder opinar sobre o porquê não deu certo, mas lendo algumas opiniões de fãs na internet, os problemas mais apontados envolvem o desperdício de potencial com os personagens antigos e os novos serem muito rasos. É evidente que a temporada foi feita só para ser fanservice, já que era para ser um Battle Royale divertidão, o que também pode ser visto como decepcionante se compararmos com edições de aniversários anteriores. Gokaiger foi feito para celebrar 35 anos da franquia, uma marca menos relevante, mas feita com muito mais carinho, ao ponto de sempre aparecer entre os 5 favoritos de fãs e ser uma das melhores portas de entrada para novos interessados, como foi meu caso. Gokaiger funcionou muito porque tinha um grupo de personagens já formado, mas precisando resolver internamente suas relações e desenvolver suas relações com a Terra, além dos fanservice com os trajes antigos não serem simplesmente jogados numa pegada como foi em Super Mega Force aqui no ocidente. Sempre tinha um motivo e às vezes carregava episódios tributos inteiros com os personagens antigos. Contanto, o motivo pelo declínio de Super Sentai não é atribuído apenas ao fracasso da temporada mais recente. Seria injusto considerar apenas isso e ignorar o declínio que a mídia como um todo sofreu nos últimos anos. A época de ouro dos tokusatsu foi na década de 80, na década de 90. Nos anos 2000, já não era tão forte como antes, mas ainda assim tinha lampejos muito destacáveis, como Shinkenger e Kamen Rider W, fora os filmes crossovers que eram muito bem feitos. A partir da década de 2010, as coisas começaram a mudar. No Japão e no resto do mundo, animes e mangás sempre foram maiores do que tokusatsu, sem incluirmos apenas essas séries e ignorarmos os filmes do Godzilla, do King Kong. Mas nessa década ocorreu um boom maior ainda. As novas gerações preferiam assistir animações impressionantes com histórias únicas do que assistir um Super Sentai que, no geral, sempre compartilhavam fórmulas parecidas e às vezes eram toscos. Esse tipo de tosquice não funcionava mais. Mesmo que várias temporadas conseguissem abordar temas mais maduros, ainda existia a estética tokusatsu de sempre que afastava o público jovem. E de 2020 para frente, a bolha explodiu completamente. Agora, não só no Japão como no Ocidente, é legal e normal assistir animes. Não é mais visto como um nicho dos esquisitos. Transcendeu e se tornou uma mídia comum como cinema, música, séries, algo que Tokusatsu nunca conseguiu tanto de fato. Enquanto os animes continuaram evoluindo consideravelmente no nível de produção, na quantidade lançada por temporada, nos diferentes gêneros trabalhados, Tokusatsu não conseguiu se transformar tanto quanto. Outro fator que acabou atrapalhando a popularidade da mídia foi a internet, mais especificamente a facilidade de acesso de outras formas de conteúdo por qualquer pessoa comum. A falta de opções foi determinante para disseminar mais os tokusatsu aqui no ocidente, com destaque para o Brasil. Muita gente na infância tinha como principais opções para assistir um Jaspion, um Jiraiya, um Power Rangers, um Kamen Rider Black. Mesmo que os animes já existissem no ocidente, a divisão de transmissão não era tão desproporcional como atualmente. Nós estávamos recém começando a ter contato com o entretenimento japonês, então tudo recebia mais atenção. Enquanto agora, para alguém de fora do Japão, assistir um tokusatsu tem que se virar para achar. Eu conheço alguns canais no YouTube que disponibilizam episódios antigos que passavam na TV e canais como a Pluto TV, que até hoje passam Jaspion e Kamen Rider, mas os novos não recebem esse mesmo tratamento com frequência. Mas isso não significa que essa mídia simplesmente não consiga mais funcionar nos dias atuais.
e é nesse sentido que Kamen Rider e Super Sentai se diferenciaram. Dos Super Sentais mais recentes, o que mais realmente conseguiu marcar a vida de novos fãs e fãs antigos foi Gokaiger. Ele e Shinkenger, os que ficam entre os favoritos junto com os mais antigos e importantes, mas ambos foram lançados há mais de 10 anos. Enquanto isso, Kamen Rider nos últimos 9 anos teve 2 temporadas que são muito amadas, Kamen Rider Build e Kamen Rider Gits. Build inclusive sendo considerado por alguns como o melhor. Mas mais impactante do que isso, Kamen Rider teve uma ajuda essencial para se manter vivo, o lançamento de Shin Kamen Rider, em 2023. O universo de filmes Shin foi criado por Hideaki Anno e Shinji Higuchi para repaginar certas franquias e até o momento todos os filmes foram incríveis, tanto em qualidade quanto em popularidade. Shin Godzilla conseguiu apresentar o personagem para novos fãs do mesmo jeito que Shin Ultraman e Shin Kamen Rider conseguiram. Eu mesmo tive meu primeiro contato real com Kamen Rider com o filme do ano e foi isso que me motivou a posteriormente ler o mangá original do Shinomori e procurar séries para assistir. São filmes que, com exceção de Evangelion, qualquer pessoa sem nenhum contexto sobre as franquias pode assistir e ainda aproveitar. Era isso que Kamen Rider precisava, uma obra que fugisse do padrão de lançamento das novas temporadas. Foi isso que faltou para o Super Sentai. Além das novas temporadas não serem tão amadas por nenhum espectro do público, eles não conseguiram usar outras mídias para compensar isso. O máximo que aconteceu foi o anime Go-Go Loser Ranger, que não conseguiu ter sucesso. É considerado ruim pela maioria que assistiu e foi tratado como mais um anime de temporada. Não teve o investimento necessário para chamar a atenção. Super Sentais, para muitos, vivem o seu pior momento na história, mas é claro que em uma história de longos 50 anos, essa não foi a primeira vez que a franquia passou por dificuldades. Na década de 90, quando Tokusatsu ainda eram legais para o público médio, Kikyu Sentai Five-Man abria a década com um gosto amargo para os produtores, devido ao seu fracasso de audiência, com a avaliação da série ficando por volta de 6,5%, um resultado muito abaixo quando comparado à temporada anterior, Turbo Ranger, que recebia 7,6% de avaliação. Os produtores não tinham mais esperança de se recuperar. Desde o início, a série recebeu uma audiência baixa e quem assistia não gostava. Tentaram trocar a direção da história no meio do caminho para tentar recuperar o apelo, mas isso só piorou a situação e tornou Five-Man uma temporada vista como muito inconsistente e chata pelos fãs. Por isso, na falta de esperança, os produtores deram mais liberdade para o produtor Takayuki Suzuki e o diretor Keita Abemiya criarem o que poderia ser a última série Super Sentai na época. Era um all-in. Nesse contexto, se propondo a ser distante de tudo visto anteriormente na franquia, no ano de 1991, foi lançada a temporada que seria considerada a melhor e mais importante para grande parte dos fãs de Super Sentai, Jetman. Antes de falar dos motivos para Jetman ter dado tão certo com os fãs na época e com novos fãs se tornando um grande clássico, quero falar um pouco sobre o que inspirou e as suas diferenças para Five-Man. A série foi baseada em Kagaku Ninjatai Gatchaman, um anime de 72 que foi essencial para a criação do Super Sentai, sendo o primeiro no Japão a criar o modelo de um grupo de heróis formados por 5 pessoas com cores ou símbolos diferentes. O tema dessa equipe era de aves e os membros possuíam rivalidades entre si, mas na história existia uma diferença em relação a Jetman. Gatchaman focava muito nos perigos da poluição e escassez de recursos. Foi criada uma organização científica para melhorar as condições ambientais que era ameaçada pelos Galactors, um grupo criminoso espacial que queria dominar o mundo assumindo o controle da organização. Para combater esse grupo, o Dr. Nambo da organização recrutou 5 pessoas para formarem o Esquadrão de Combate Gatchaman com poderes científicos. É uma sinopse bem diferente do que foi visto em Jetman, que se passa no ano de 1990X, não tem um número definido, quando a humanidade desenvolveu a tecnologia Birdonic Waves, que concedia poderes super-humanos. A diretora do projeto, Aya Odagiri, queria recrutar 5 oficiais de elite da Skyforce, a agência de defesa da Terra, conseguindo criar o primeiro membro dos Jetman, mas sendo impedida pelo ataque dos Varran, organização que busca dominar as dimensões, resultando na dispersão aleatória das Birdonic Waves restantes. A formação do grupo foi aleatória e o objetivo agora era combater a força que ameaçava a Terra. Existem semelhanças na presença da tecnologia para a criação da equipe, mas os contextos são bem diferentes. Um envolvia problemas climáticos e o outro era simplesmente uma luta para salvar a Terra do mal. Um teve a equipe formada a dedo por um cientista e o outro acabou sendo aleatório. Eu decidi assistir pelo menos o primeiro episódio de Gatchaman
para conseguir ter uma noção melhor do que era parecido ou não com Gatchaman. O vulgo de cada membro das equipes eram os mesmos, tanto os Gatchaman quanto os Gatchaman consistiam na águia, no condor, na cisne, na andorinha e na coruja, com os uniformes possuindo capas que lembram apenas as aves. A relação entre Ken, a águia e líder do grupo, com Joey, o condor que servia como um segundo líder, foi influência direta para a relação entre Ryu e Guy, que representavam respectivamente esses papéis em Gatchaman. Guy e Joey eram os personagens mais rebeldes e nem sempre concordavam com as ideias do líder principal e nem sempre eram bonzinhos. A grande diferença, como eu citei antes, foi na formação do grupo. O primeiro episódio de Gatchaman se passa no momento que todos ali já se conhecem e trabalham juntos, enquanto em Gatchaman acompanhamos o início da formação. Acompanhamos pessoas totalmente desconectadas se conhecendo e ganhando suas próprias motivações para protegerem a Terra. Enquanto esbanjava similaridades com Gatchaman, Gatchaman esbanjava características que tornavam a temporada diferente das antecessoras, em especial de Fiveman. Eu assisti os 2 primeiros episódios que apresentavam os personagens principais da série para entender essas diferenças e também para tentar entender o motivo para não ter dado certo. Uma diferença que Gatchaman compartilha tanto com Gatchaman quanto com Fiveman é na formação do grupo. Os personagens ganharam os poderes acidentalmente e 2 nem mesmo aparecem no primeiro episódio, enquanto em Fiveman o grupo de 5 personagens era composto por irmãos que se conheciam desde sempre. No primeiro episódio, eles já possuíam os poderes e tinham 20 anos vivendo juntos e trabalhando como professores. Na verdade, Gatchaman era o primeiro Super Sentai de todos, que não tinha o grupo completo logo no primeiro episódio. Outra diferença foi nos símbolos dos personagens. Antes de Gatchaman, cada personagem era referido apenas por suas cores nas interações entre si. Em Gatchaman, perceberam que isso não era tão natural e começaram a se chamar por seus nomes mesmo, quando estavam em ação e caracterizados. Além disso, os personagens de Gatchaman possuíam mais camadas do que os personagens de Fiveman. Em Fiveman, aquele grupo de 5 irmãos conhecia os vilões principais da série desde a infância, quando somos apresentados a um flashback que mostra a morte dos pais se sacrificando para protegerem 3 crianças e 2 bebês do ataque dos vilões. Então, desde sempre, eles tinham a motivação pronta para confrontarem o grupo antagonista principal e também para proteger a Terra, já que ela iria ser destruída do mesmo jeito que o planeta onde moravam com seus pais foi. Não existiam conflitos internos tão claros como em Gatchaman. O Ryu, líder do grupo, tinha mais motivação por já fazer parte da Skyforce e por sua namorada ter sido morta pelos vilões, mas Raita era um fazendeiro simples, Kaori era uma patricinha, Ako era uma estudante, Guy era um bad boy que vivia no bar bebendo, focado no saxofone. Eram realidades completamente distantes que exigiam um desenvolvimento maior. Acredito que Fiveman não tenha dado certo porque não trouxe nada de novo para a franquia. Pelo menos nos 2 primeiros episódios eu não tinha um motivo para me interessar pela história daquelas pessoas, sem conflitos já que cresceram juntas, e se resumia tudo a combater o mal. Depois de 15 anos, os fãs precisavam receber inovação. Ben vs Ball com fantasias, maquiagem e efeitos legais não eram mais o suficiente. Acho que a esse ponto deu para entender um pouco dos motivos para Gatchaman ter feito sucesso, mas agora eu vou me aprofundar mais neles. Como eu disse, o grupo principal dessa temporada era mais variado e completo do que em temporadas anteriores. Ryu era um veterano que lutava pelo bem da Terra desde sempre, enquanto Guy era um bad boy que no início se negava a lutar para salvar seu mundo e muito menos em equipe. Demorou alguns episódios para sua relação com Ryu se estabilizar por serem completos opostos, ao ponto de Guy bater e abandonar o Ryu em algumas situações mesmo depois de Ryu ter salvado e ajudado ele. Raita era um fazendeiro que simplesmente não tinha experiência em luta e vivia longe da cidade grande. Ele vivia para criar plantas, dar vida à natureza, e não para combate. A Ako era uma estudante muito imatura, que inicialmente só iria aceitar se tornar uma Gatchaman para ganhar dinheiro. Não existiam motivos nobres até a relação do grupo se desenvolver. A Kaori era uma patricinha que cresceu sendo mimada e não tinha experiência com situações de perigo ou qualquer coisa do tipo. Só aceitou o trabalho por ter se apaixonado pelo Ryu logo no primeiro encontro. Personalidades e situações conflitantes permitiram que, além dos conflitos físicos contra os antagonistas, o elenco possuísse conflitos internos e entre si que adicionavam uma nova camada para os tokusatsu. Gatchaman era uma série mais dramática com um tom de soap opera, além da estrutura episódica de um vilão semanal. Isso dava mais humanidade para os heróis que a gente acompanha e aumentou a conexão dos fãs com aquele grupo, em especial também pela presença inusitada de um triângulo amoroso entre Ryu, Guy e Kaori. A tensão entre esses 3 ao longo da série influenciou muito na popularidade. Além de acompanhar o Ben vs Mal, as pessoas queriam saber quem a Kaori iria escolher.
As relações entre os personagens eram tão únicas e importantes para Jasmine que até os vilões recebiam uma atenção maior. Normalmente os vilões Super Sentai não me marcam tanto por quase sempre se resumirem ao chefão maligno comandando um grupo de capangas menores que também se resumem a serem malignos ou simplesmente só obedecem às ordens. Mas aqui existia um conflito interno no grupo dos vilões. Alguns episódios focavam muito nisso, mostrando como eles competiam para ver quem conseguiria derrotar os Jasmine e às vezes até lutando entre si. Um dos momentos mais impactantes e um dos melhores episódios dessa temporada são sobre um conflito entre Radiguet, vilão principal, e Maria, uma das vilões principais, que eu não vou detalhar muito para não dar spoiler. Jasmine possuiu vilões únicos com relacionamentos únicos, heróis únicos com relacionamentos únicos, mas o que tornava esse grande drabalhão no meio da história mais interessante era o tom dado pros acontecimentos. Super Sentai sempre foi mais associado ao público infantil. Até esse ponto eram histórias mais leves, com alguns momentos mais chocantes, com mortes, mas eram consideravelmente mais raros, e até hoje são. É muito difícil você ver um mocinho morrendo. Quando morrem, quase sempre acabam voltando, e o mesmo vale para civis. A maioria das mortes eram de vilões. Jasmine, mesmo sendo uma temporada que possui essa leveza e tosquice esperada de um Tokusatsu, também abria oportunidade para tramas mais sérias e maduras. Desde o início não tinha medo de matar civis para construir melhor a ameaça dos vilões. Não tinha medo de se aprofundar mais no tema de luto por parte do Ryu com sua namorada. Não tinha medo de criar um personagem inicialmente problemático como um Guy. Isso surpreendeu e prendeu os fãs da época, e eu falo isso por também ter acontecido o mesmo comigo décadas depois. Recentemente eu fiz um vídeo falando sobre as minhas primeiras experiências com Tokusatsu, e eu quis começar o ano assistindo alguma série que fosse mais clássica, menos moderna, como Shinkenger e Gokaiger, e que eu também tivesse aquele sentimento pastelão nostálgico das décadas passadas. Eu fui assistir Jasmine esperando algo episódico que tivesse esse charme dos anos 90 e acabei recebendo alguns momentos bem marcantes e até traumáticos. Isso não significa que Jasmine não tinha espaço para ser mais tosco, e a série possui algo diferente do que eu vi em Super Sentais mais recentes e até em experiências com as adaptações de Power Rangers, que são os vilões. Claro, em essência são antagonistas que seguem o mesmo padrão de serem alienígenas que lutam para dominar a Terra e possuem aparências monstruosas, mas na prática os poderes eram diferentes. Um dos vilões principais é o Tran, e uma das habilidades era usar insetos dimensionais que davam vida a monstros de literalmente qualquer coisa. Então tem um episódio dedicado aos Jasmine lutando contra o monstro Rei Tomate, que era resultado de um pesadelo de infância do Raito, contra o monstro Rei do Ramen, que era literalmente um poste de ramen gigante que precisava de água quente para sobreviver, contra um monstro que era literalmente só um semáforo, outro que conseguia se disfarçar como uma torneira e sugava as pessoas. Tudo isso é, evidentemente, bem tosco, e vários desses episódios eram tratados como menos importantes, só como aventuras diárias da equipe combatendo o mal, mas todos eles compartilham uma ideia essencial para os temas de Jasmine, a normalidade. Todos esses monstros tinham como característica principal coisas mundanas da sociedade, não eram mais simplesmente monstros malucos vindos do espaço, eles representavam algum traço visto no dia a dia da Terra. Isso é bem legal e único de Jasmine porque servia o propósito de mostrar o quão perigoso o próprio planeta Terra poderia ser. O perigo não era apenas alienígena. É essencial não só por fazer parte da composição de boa parte dos vilões de Jasmine, mas também por se conectar com a mensagem que uma determinada morte da série possuiria posteriormente. Tudo isso faz Jasmine ser uma temporada especial, mas eu não estaria fazendo esse vídeo apenas pelo que eu falei até então. O motivo para falar sobre a série é especialmente por conta do episódio 51, o último episódio. Esse episódio na primeira metade é bem normal. Os Jasmine estão no meio da batalha final contra o Radiguet após derrotarem ele na sua forma normal e finalmente conseguem derrotar ele numa luta de Megazord. Os 5 terminam vivos e venceram o mal, como em todo Super Sentai. Mas o segmento mais importante acontece após um time skip de 3 anos. Todos continuaram sendo amigos e agora Ryu e Kaori iriam se casar. Então o resto do grupo começa a se preparar e se reencontrar para aproveitarem um momento tão especial. Mas Guy acaba se atrasando para o casamento por parar em um florista para comprar flores como presente para o casal. De repente, enquanto Guy comprava as flores, um ladrão aparece e furta a pulseira de uma mulher. Guy, ainda com seu espírito heróico dos tempos de Jasmine, decide perseguir o ladrão, consegue alcançá-lo e pegar a pulseira de volta, dizendo que era um dia feliz para ele e que o ladrão não deveria arruiná-lo. Guy se vira para devolver a pulseira para a mulher e ir ao casamento de seu amigo, mas antes de perceber, é esfaqueado pelo ladrão. Guy derruba as flores que comprou para seus amigos. O ladrão corre, e Guy sozinho, mesmo com ferimento, chega ao casamento de Ryu e Kaori. Ryu se senta ao lado de Guy, percebendo que ele estava estranho.
mas Guy pede para não se preocupar. Ambos observam o céu azul e limpo que eles lutaram para proteger, e Ryu se levanta para tirar uma foto com o resto do grupo, enquanto Guy continua sentado no banco, fumando o último cigarro enquanto morre, observando seus amigos pela última vez. Eu disse no início, mortes permanentes não são comuns no universo dos Sentais. No episódio 18, o próprio Guy chegou a morrer e a ser revivido posteriormente, além de ter demonstrado no resto da série que conseguia sobreviver a tudo. Com ou sem traje, esses personagens possuíam características super-humanas. Sem o traje, ele conseguiu lutar com Gray, que era um dos vilões mais fortes da série. Então, quando esse momento aconteceu, tão de repente, sem ninguém esperar, os fãs simplesmente não acreditavam que Guy realmente havia morrido. A gente não viu um túmulo e nem a reação dos amigos a isso. Os fãs só conseguiram a confirmação definitiva da sua morte com o lançamento do episódio 28 de Gokaiger, o episódio tributo aos Jashmin em que Guy aparece como representante deles e ajuda os Gokaiger, inclusive dando seus poderes para que o resto da equipe não fosse mais incomodada com essas coisas. É nesse episódio que vemos seu túmulo com alguns itens deixados por seus amigos. A morte de Yukigai é estranha e icônica ao mesmo tempo. Perguntando para qualquer um que assistiu Jashmin qual é a cena mais memorável da temporada, provavelmente a resposta será o momento de Guy e Ryu sentados no banco, juntos por uma última vez. É estranha porque ele sobreviveu a situações muito absurdas, mas morreu por uma faca de um assaltante comum que ele havia conseguido facilmente impedir antes. É um sentimento desconfortável presenciar isso. Porém, acima de qualquer lógica, a mensagem dessa cena é forte quando olhamos para trás e percebemos como eram os vilões da série. Os produtores destacaram em Jashmin o quanto mundano poderia ser um vilão para o grupo. Aquelas representações de coisas normais que existem no nosso mundo queriam representar que o perigo para o humano também poderia ser um perigo para os super-humanos, como os Jashmin, do mesmo jeito que foi com a morte de Guy. Ele tinha poderes, mas acima de tudo, era um humano. A vida humana é frágil e pode acabar quando menos se espera e do jeito mais simples possível. Além disso, existe a beleza de quando aconteceu essa morte, 3 anos após a luta terminar, com todos felizes e tranquilos. Guy finalmente estava feliz por um amigo, algo que era inimaginável no início de Jashmin, quando ele via sozinho paquerando e bebendo em bares, recusando trabalhar em equipe. Durante a série, ele foi o personagem que mais passou por um amadurecimento perceptível. Agora ele se importava mais com seus amigos do que consigo mesmo. Por isso, ele não foi direto para um hospital se recuperar. Guy não queria perder o momento mais importante da vida de Ryu e Kaori. Ele precisava estar lá mais uma vez com um grupo que mudou sua vida. As flores que comprou caindo e sendo deixadas no local do ataque, Ryu e Guy observando um céu que eles lutaram tanto para proteger por uma última vez, Guy observando sozinho e feliz seus amigos juntos. Esses detalhes tornam essa morte muito poética. Yukigai já havia realizado tudo o que queria na vida. Ele tinha amigos e tinha encontrado um propósito para a sua vida de salvar a Terra. Isso era suficiente para ele poder descansar. Imagine o quão chocante foi para uma criança fã de Tokusatsu assistir o último episódio da série e se deparar com algo tão inesperado que nem era planejado originalmente pelo diretor. Foi uma ideia do próprio autor do Guy. Essa cena me marcou muito também pelo episódio 28 de Gokaiger, que eu assisti antes de Jashmin. Nele dá pra ver que mesmo depois de morto, o Guy continuava fazendo de tudo pela vida dos seus amigos. Ele foi resolver o problema com os vilões e ajudar os personagens principais sozinho para manter a paz deles, mostrando todo o seu desenvolvimento de Jashmin. Matar o Black Condor foi uma das decisões mais corajosas já tomadas na franquia e serviu para eternizar mais ainda uma série que já era especial em comparação às outras. Mas é claro, apesar dos meus elogios às várias dessas ideias, eu também tenho críticas a algumas dessas decisões tomadas em Jashmin que eu quero comentar antes de terminar o vídeo. A primeira é uma crítica à própria morte do Guy. Quando eu comecei a ver Jashmin e lembrei do episódio de Gokaiger, eu já tava ficando puto e quase desistindo de assistir, porque logo no início eu gostei muito do personagem por ter personalidade e atitudes muito próprias e diferentes dos outros. Existem personagens mais fechados, sérios e que não são tão bonzinhos, mas o Guy nem parecia um arquétipo que se viria em um show infantil. Era muito mais legal do que o resto do elenco. Existe o valor poético dele morrer para algo mundano, mas a forma como essa ideia foi executada não foi tão boa, porque é difícil ignorar a lógica. Na lógica desse universo, o Guy era um super-humano, mesmo sem traje. Uma facada simples não devia matar ele, e deixar de ir ao hospital para não perder o finzinho do casamento dos amigos é difícil de aceitar ainda. Tem que se esforçar muito para não ver essa morte como uma forma dos produtores deixarem uma marca impactante no último episódio de Jeito Preguiçoso. Acho que se ele tivesse morrido pouco tempo depois da luta final, ou nela de alguma forma, seria mais justo com o personagem, porque além disso tudo, eu sinto que ele acabou sendo maltratado durante os episódios.
Eu acho ele o personagem mais interessante do grupo principal, mas com o tempo ele acaba ficando preso ao triângulo amoroso, que é insuportável. A Kaori é a pior personagem feminina que eu já vi em um tokusatsu até agora. Eu não tenho nenhum motivo para gostar dela, porque a personagem não tinha nada ainda esse drama com os outros dois personagens, e a forma como esse relacionamento se desenvolve é fraca demais. Nem dá pra dizer que existe desenvolvimento na verdade. Ela já começa sendo apaixonada pelo Ryu, só porque sim, e o resto é só enrolação do próprio Ryu que não queria. O Ryu tem uma personalidade bem qualquer coisa para um Ranger vermelho e não queria nada com a Kaori, porque ele ainda amava a Rie, seu namorado que havia morrido. E por alguns plots posteriores, acabou mais preso ainda a isso. O amor era realmente mais demonstrado por parte da Kaori, tanto que o casamento dos dois é bem repentino. Na primeira metade do episódio 51, o Ryu ainda estava negando ela, e não demonstrando nenhum tipo de amor além da amizade e companheirismo de equipe. O Guy era o único que realmente gostava dela, mas depois de um tempo começa a me irritar o quão insistente o personagem era, também. A Kaori sempre deixou claro que gostava do Ryu, e mesmo assim ele perdia tempo com alguém que não queria ele, ao ponto de até começarem a namorar, mas ser um namoro esquisito, porque era mais importante por parte dele do que por parte dela. Se a Kaori e o Guy tivessem terminado juntos, pelo menos seria um triângulo amoroso com uma conclusão mais decente, mas Ryu e Kaori, sem nenhuma química juntos depois de pura enrolação nos outros episódios, foi péssimo. Principalmente porque isso nunca deixou de ser um plot relevante da série. Como eu disse antes, ele influenciou muito na popularidade, então foram estendendo até não dar mais. Eu valorizo o resto dos dramas em Judgment, mas esse romance não. Simplesmente não combina com Super Sentai meter algo tão novelesco assim e também limitou personagens que poderiam ser muito melhores do que acabaram sendo. O desenvolvimento dos outros personagens também poderia ser melhor, porque apesar de existirem conflitos internos e também entre eles, rapidamente eles estagnam. O Raita se acostuma rápido na equipe e só começa a receber mais atenção nos episódios que mostram as tentativas de relacionamento passadas dele. E resumida isso, e o episódio do pesadelo com o Rei Tomate que voltou a transformar ele no gordo medroso, estereotipado que era o início e que o Japão ama fazer. A Ako é mais esquisita ainda, porque a imaturidade de adolescente dela não foi explorada o suficiente. Na verdade, a idade da personagem só serviu para gerar situações bem esquisitas, como cenas que a calcinha da personagem aparece, ou o infame episódio do Rei do Ramen, com um pervertido que ama a Ako ao ponto de criar um ramen com seu nome. Em ideia, no papel, Jasmine revolucionou com seus personagens, mas na prática eles não são tão bem desenvolvidos como algumas pessoas podem lembrar. Até o momento foi o elenco mais fraco entre os tokusatsu que eu assisti. Mas, mesmo com essas críticas, Jasmine continua sendo uma experiência próxima do ideal de um tokusatsu, influenciando tudo que veio depois para dar mais maturidade e novidade para séries. Eu espero que nos próximos anos surja uma nova temporada que se arrisque tanto quanto ou até mais do que Jasmine para salvar a franquia novamente. Porque acima de tudo, essas histórias são divertidas e feitas com carinho. O mundo tokusatsu é maravilhoso e Super Sentai merece continuar nos oferecendo histórias incríveis.